Paz, irmãos, Deus abençoe, tudo bem com vocês? Quero fazer alguns vídeos aqui sobre o assunto do santuário de Deus, né? Muito polêmico, inclusive eu andei fazendo alguns posts, né, que gera bastante comentários, né? Alguns comentários benéficos, alguns comentários agressivos, alguns comentários mal educados, alguns comentários educadíssimos, enfim. É assim que, como é que se diz? A igreja vai sendo edificada, né? Eu quero trabalhar uma ideia aqui com vocês. Quando os profetas estavam trazendo a sua mensagem para Israel, 12 tribos, ou período lá das duas casas, sempre houve atritos, né? Principalmente no período que estava em duas casas, né? A casa de Judá achava que só ela tinha direito da herança de Deus, de adorar Deus em Jerusalém. E a casa de Israel também queria adorar em Jerusalém, né? Então sempre houve um atrito ali entre elas, uma confusão, né? Mas o Senhor Deus, através de Cristo Jesus, trouxe entendimento, trouxe luz, né? Espiritualmente falando, unificou as duas casas, certo? Até o presente momento, né? Do qual hoje é composta a igreja. Aí mesmo assim, depois disso, principalmente ali em Atos, né? A gente vê que houve uns atritos entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, em questões, né, de guarda de sábado, dízimo e tantas outras coisas da lei, com relação à nova aliança, né? Então houve um atrito, né? O que eu quero dizer é que sempre vai ter atritos no meio do povo de Deus, né? Não tem como a gente estudar a palavra, né? Hoje a gente ainda tem as redes sociais que dá para compartilhar, tem uma maneira mais fácil de conectar, né, os estudos, os irmãos, etc. Só que é muito difícil de você levantar um estudo e guardar para você, ou entregar só para sua família, ou de repente somente na igreja que você congrega, né? É difícil. Até porque o apóstolo Paulo, os apóstolos mesmo vão usar a expressão, né? Não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos, né? Então quando o Senhor Deus começa a revelar sua palavra para os seus, é porque ele tem um propósito em mente, né? Ele não quer trazer a revelação para trazer escândalo, ele não quer trazer revelação para trazer discórdia, e muito menos para briga, né, no caso. E no meu Face está tendo uns atritozinhos ali. Mas o que eu quero dizer para vocês é que dentro desses atritos é que a igreja vai recebendo edificação. É claro que tem uns que olham e julgam, né, assunto que não tem nada a ver. Não precisava ficar debatendo, né? Vamos trabalhar aqui a ideia, por exemplo. Se eu levantar, por exemplo, um assunto do qual eu já estudei um pouco, não estudei muito a fundo, mas só o pouco que eu estudei sobre o batismo, por exemplo, batismo nas águas, se eu colocar o meu entendimento lá, resumido, compactado numa frase pequena e postar no Face, vai dar confusão, vai dar atrito. Por quê? Porque o ensino que atualmente está no modo geral é diferente do bíblico. Se eu postar uma frase com relação a obras da lei, ou guarda de sábado, dízimo, qualquer outro assunto, o que eu quero dizer é que quando você toma um tempo, você se sacrifica para estudar, para meditar, para entender a palavra do Mestre, você recebe o entendimento, aí você vai expor seu entendimento. Quando você expõe o seu entendimento, quando a maioria não está assim caminhando como deveria estar, vai haver atritos, entende? Mas quem está de longe observando e querendo compreender, vai chegar ao entendimento. Quando eu posto uma frase lá, eu falo, me mostra onde está escrito tal coisa. Aí eles vêm de voadora, vêm de tudo quanto é jeito. Soco inglês, vêm de... enfim. Mas a resposta que eu quero, o texto que eu quero, não tem, né? Aliás, por eu ter estudado e já saber que não tem escrito na palavra, então eu jogo a frase lá, eu jogo para dar na emenda mesmo, entendeu? Para a pessoa ver, para ela própria entender, falar, não tem escrito isso, né? Mas de onde saiu isso? Ou seja, esse tipo de cristianismo que estamos vivendo hoje,
As pessoas vêm pegando os ensinos mastigados, que vem vindo, mas só pega e passa para frente, pega e passa para frente. Ninguém investiga, ninguém analisa, ninguém estuda. E o Senhor, Deus manda a gente fazer o quê? Observar a palavra, né? Julgar a palavra, investigar a palavra, não desprezar as profecias. Mas o ser humano, não sei, tem preguiça, não quer saber disso, né? Então quando aparece um assunto que dá de frente com ela, com a crença dela, ou da opinião formada dela, vai dar o atrito. Mas é nesse atrito, alguns vão receber entendimento e vão crescer, outros, né, vão continuar na dureza do coração. Mas o que eu quero dizer é que a igreja vai crescendo com isso. A igreja vai recebendo edificação, porque quem está com o coração aberto para entender, para compreender as escrituras, são frases, assuntos que não são, que nem eu costumo dizer, que não são falados em cima do púlpito na igreja. E o ser humano é curioso por natureza, o ser humano quer saber das coisas. E então a gente tem que agradecer esse tempo da era da internet, da gente poder usar a tecnologia para poder distribuir o ensino, o entendimento, divulgar a palavra. Tem outros irmãos que estão estudando a palavra, tem outros irmãos que estão analisando a palavra, eles me chamam no privado, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente estuda junto, a gente debate nos grupos, através do WhatsApp. Para quê? Para gerar crescimento, né? Não é debater de ofender os irmãos, não, é um debate, como é que fala, bíblico mesmo, segundo a palavra, né? Um irmão coloca um entendimento lá, posta um texto, olha, eu acredito assim, e os irmãos entendem o quê? E ali o assunto vai afinando, até chegar a todo mundo concordar com aquele ponto, entende? Mas vamos lá para um texto aqui, bem polêmico. Mas, que nem eu já disse anteriormente, é para gerar entendimento, amém? Mateus 24, verso 15. Deixa eu entrar no texto aqui. Aqui lá. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, né? O que mais? Deixa eu pegar mais referência aqui. Lucas 21. Lucas 21, 20. Lucas 21, 20. Tá dizendo assim. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, o 21, né? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não voltem para lá. Mas vamos ler mais um texto. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 14. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado, localizado, né, fixado, onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, né? Então esses três pontos, por exemplo, né? Depois a gente vai ver essas expressões lá no profeta Daniel, porque Jesus está jogando direto para Daniel, direto, né? Então, por exemplo, que nem eu já disse agora eu não me lembro se foi na parte anterior, eu acho que é nessa parte mesmo, que existe uma linha de estudantes que ficam somente aqui nos evangelhos e nas cartas de Paulo. E aí um texto desse, quando eles lêem isso aqui, eles observam o quê? Bom, está falando de Jerusalém, né? Quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, né? Então eles pensam que o Senhor Deus está falando de um templo lá em Jerusalém, físico, né? Mas o Senhor Deus está dizendo que como é que eu vou falar aqui? Você usou os três evangelhos, você já viu lá aqui em Lucas, ele vai falar o quê? Quando virdes o abominável da desolação no lugar onde não deve estar,
e a Jerusalém cercada de exércitos, fujam de lá, porque está próximo à sua devastação. Ou seja, ele vai devastar, vai destruir a Jerusalém atual. Se ele vai destruir a Jerusalém atual, tem um motivo. Está nos profetas, né? Está nos profetas o motivo. E muitos, vários, né? Só que o que eu quero dizer é que este lugar que ele está falando não é um templo físico de prédio, até porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Segundo ponto, que nem eu já coloquei lá publiquei lá no Face, né, várias frases, né? Ageu fala que a glória desta segunda casa, segunda e última casa, será maior do que da primeira, né? A primeira foi Salomão. E o outro foi Neemias, né? Então a glória desta segunda casa será maior do que da primeira. Só que essa casa, não só como está lá em Ageu, como nos outros profetas vai falar dessa casa, essa casa é Cristo. Só que Cristo para nós é o cabeça, nós somos o corpo. Então ele está falando de Cristo e nós juntos, entende? É o corpo. Quando Deus usa a expressão minha casa nos profetas, né? Minha casa, né? Por exemplo, lá mesmo em Ageu, né? Não adianta vocês ficarem querendo habitar em templos, casas apaineladas, enquanto minha casa está em ruínas, né? Eles estavam ali edificando o templo, mas mesmo assim a casa de Deus estava em ruínas. A casa de Deus é Cristo, né? Nós fazemos parte da casa de Deus. Então o que ele está querendo dizer é que está em ruína porque a mensagem central do Evangelho de Gênesis e Apocalipse não está chegando para as pessoas, né? Algumas coisas estavam acontecendo no meio do caminho que a mensagem não estava chegando. Então essa casa, no caso da edificação da casa que é Cristo, ela está sofrendo alguns desvios aí de informação. E aí a informação não chega, então ela está em ruínas. E ele vai trazer lá, ele vai falar, não adianta vocês fazer essas coisas no templo físico, enquanto que a minha casa espiritual está em ruínas. Compreende? Então o que eu quero dizer é que se a casa é Cristo e nós somos o corpo de Cristo, é de nós que ele está falando, entende? É nós. Eu vi que o tempo aqui do vídeo está grande. Vou finalizar essa parte e volto com a parte número 2 para a gente continuar o assunto e falar lá do profeta Daniel, porque as informações estão jogando para lá, né? Amém? Deus abençoe, até a próxima parte aí.